Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Roberta, nova professora de ciências da Escola Inovação Kids, e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de ciências aí à distância. Vamos ver, espero que dê tudo certo, tá? Então, a nossa aula de hoje vai ser uma revisão de astronomia sobre todo o conteúdo que vocês estudaram até o momento com outro professor. Então, é uma revisão de astronomia principalmente acerca do capítulo 1 do livro didático de vocês, ok? A primeira coisa, o que é astronomia? Ciência que estuda o universo sideral e os corpos celestes, com o fim de situá-los no espaço e no tempo e explicar sua origem e seu movimento. Então, a astronomia estuda o universo, né, tudo que está além aí do nosso planeta Terra. E como é que surgiu o universo, né? Qual que é a origem do Big Bang, né? Que é a teoria mais aceita para a origem do universo. Bom, no começo era um pontinho muito pequenininho no espaço que tinha altas temperaturas, tinha um volume muito pequeno, isso significa que ele era um ponto muito pequeno no espaço que tinha essa alta temperatura, além de ter uma densidade muito grande. Então, densidade é quando tem muita massa num volume muito pequeno. Não havia matéria, então não havia nada do que existe hoje no universo, mas havia muita energia. E de repente houve uma expansão subitamente extraordinária a partir de um único ponto. Então é como essa bexiga que está aqui do ladinho, né? Que era um ponto muito pequeno, que de repente aumentou subitamente de tamanho e formou o universo. Então, aquela ideia de que o universo seria uma explosão, a origem do universo, não é muito real, tá? Simplesmente foi uma expansão súbita do nada que aconteceu e que deu origem ao universo e à matéria que forma o universo, tá? Então, quando houve essa grande expansão súbita, a energia contida nesse único ponto é convertida em matéria. Então, a matéria que forma todo o universo que hoje a gente conhece. Foi então que surgiu o espaço, a energia, a matéria, todas as outras coisas que formam o universo como a gente conhece. 3 segundos após o Big Bang, os 3 elementos mais simples surgiram e que constituem, né, uma grande quantidade aí no universo: o hidrogênio, o hélio e o lítio. As primeiras estrelas e galáxias surgiram entre 50 e 150 milhões de anos após a explosão. A explosão entre aspas, né? Como eu falei, não foi necessariamente uma explosão, foi uma expansão muito rápida. Do nada que aconteceu essa explosão, dando origem ao universo e a tudo que contém o universo. E o sistema solar e a Terra se formaram 9 bilhões de anos depois da origem do universo. Então, o universo aí se estima que ele tenha 13,7 bilhões de anos, ele tenha 100 bilhões de galáxias e 250 bilhões de estrelas só na Via Láctea, que é a galáxia a qual nós estamos situados. E o universo ele continua em expansão e cada vez mais rápido. Isso é observado porque as galáxias estão se afastando. Então ele continua em expansão, o universo ainda está se formando, está aumentando de tamanho. E isso ocorre cada vez mais rápido. Vamos então para o que é uma galáxia. É um conjunto de bilhões de estrelas e girando em torno de cada estrela existem planetas e suas luas, cometas, asteroides, gás e poeira. Então se estima que em torno de cada estrela possa ter algum planeta, da mesma forma que é o nosso sistema solar, vários planetas girando em torno de uma estrela central que é o Sol. Provavelmente as galáxias se formaram por causa da gravidade. Então, um centro muito forte de gravidade que começou a atrair muita matéria, muita poeira, muito gás, muita energia, e tudo começou a se situar em torno desse centro de gravidade, formando a galáxia. E a Via Láctea é o nome da nossa galáxia.
Então, acredita-se que a maioria das galáxias espirais, assim como a Via Láctea, tem um buraco negro em seu centro, tá? Que atrai todas as outras coisas que formam essa galáxia, porque esse buraco negro tem uma gravidade muito forte. Então, aqui nós temos as imagens de alguns tipos de galáxias, e a nossa galáxia se enquadra nesse tipo aqui, uma galáxia espiral. A Via Láctea, então, a nossa galáxia, tem esse. Daqui da Terra, nós podemos vê-la desse formato. Então, nós vemos um dos braços espirais ali da Via Láctea, por isso que no céu as estrelas se condensam, né? A maior parte das estrelas ocorre só numa faixa do céu. Algumas, né, mais longe, mas a grande maioria ocorre numa faixa. Então, aqui é num local, não sei especificamente aonde no planeta, mas que dá para ver bem várias das estrelas que são possíveis de ser vistas da Terra e que estão, a grande maioria, na Via Láctea. E isso acontece principalmente porque não tem tanta interferência luminosa como nos centros urbanos que a gente mora. E aqui uma outra foto também, aqui tem um radiotelescópio também utilizado para estudar o universo aqui da Terra, sem sair da Terra. Então, nossa Via Láctea, ela tem aproximadamente aí de largura 100 mil anos-luz e 120 mil anos-luz, aproximadamente, de largura. Ela tem 1.000 anos-luz de espessura, então, a altura dela, por assim dizer, a largura. E se a Via Láctea fosse do tamanho de um campo de futebol, o sistema solar seria um grão de areia de 2 milímetros dentro dele. O vácuo. Bom, o vácuo é um espaço que não é ocupado por nada, nem mesmo ar, portanto não tem nenhuma pressão. O som não se propaga e o vácuo é o que a gente considera que preenche o universo, tá? Então, se um astronauta ficasse perdido aí no espaço, ele sobreviveria apenas o tempo suficiente ou o tempo que o seu traje tem de oxigênio para garantir a vida dele. Quando esse oxigênio acabar, ele provavelmente não sobreviveria e ficaria vagando aí no espaço sem rumo, a não ser que ele seja atraído por alguma coisa que tem uma gravidade muito forte, como, por exemplo, se ele estiver muito próximo de algum planeta ou estrela. Na astronomia, nós utilizamos também algumas unidades de medida de distância, e elas são unidades de medida específicas porque na astronomia nós temos geralmente distâncias muito grandes. Então, se criou essa unidade de medida ano-luz. E um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. A velocidade da luz por segundo é de 299.792 km por segundo. Em um ano, a luz percorreria 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros em um ano. Isso equivale a esse número gigantão aí, que significa 9,5 trilhões de quilômetros seriam percorridos pela luz durante um ano. A luz pode levar milhões ou bilhões de anos para viajar de estrelas e galáxias distantes até a Terra. Isso significa que a visão que temos de um objeto distante é como uma aula de história. Essa visão mostra como o objeto era milhões ou bilhões de anos atrás. Então a gente brinca que todas as estrelas que estão no céu, a gente vê elas o brilho que nós vemos dela é o que ela é há alguns bilhões de anos ou milhões de anos atrás, dependendo de quantos anos-luz ela está de distância da nossa. Então, por exemplo, o Sol está aproximadamente uma distância da gente que a luz do Sol leva 8 minutos para chegar na Terra. Então, se o Sol morresse, nós só saberíamos depois de 8 minutos que ele parasse de emitir luz, tá? Porque a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra. A mesma coisa, esse tipo de situação leva quando nós falamos, por exemplo, que Andrômeda está, por exemplo, a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Isso significa que viajando numa nave a 2,5 milhões isso significa que viajando na velocidade da luz, nós chegaríamos a Andrômeda em 2,5 milhões de anos. Então, pessoal, chegamos ao que é uma estrela.
Então, estrelas são enormes bolas de plasma luminosas e incrivelmente quentes que flutuam no espaço. Essa seria a definição mais científica de estrela. Tá? Então, plasma seria o quinto estado aí da matéria, além de sólido, líquido e gasoso, perdão, o quarto estado da matéria. Acredita-se que tem aproximadamente 70 bilhões de trilhões de estrelas no universo observável. E só o universo que nós conseguimos ver de alguma forma. Há muito mais estrelas no céu do que seres humanos na Terra. Acho que é quase óbvio depois dessa última informação, né? E a estrela mais próxima da Terra é o Sol. Estrelas mais próximas aí do Sistema Solar são Sirius e Alfa Centauro A. E há três tipos básicos de estrelas. As estrelas da sequência principal, que convertem hidrogênio em hélio dentro do núcleo, liberando uma quantidade absurda de energia aí na forma de luz e calor, geralmente, e são chamadas de estrelas anãs vermelhas, amarelas como o Sol e anãs laranjas. Temos ainda as estrelas gigantes e supergigantes. São chamados de gigantes ou supergigantes vermelhas. Isso depende daí do tamanho do nome também. E temos as estrelas em declínio, que são as estrelas que estão morrendo. São chamados de anãs marrons, anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Então, aí, o nome, né, a cor, se refere também ao brilho que essa estrela tem, que é semelhante a alguma cor que a gente conhece. Então, aqui nós temos o ciclo de vida de uma estrela. E duas partes importantes que eu quero chamar a atenção é o berçário das estrelas, que são chamados de nebulosas, que são nuvens de poeira, gás, hidrogênio e hélio, que estão ali vagando e depois, após determinado momento, elas dão origem a uma estrela. E a supernova, que é quando ocorre a morte de uma estrela. Então, uma explosão, uma implosão de uma estrela, que pode dar origem aí a uma estrela de nêutrons ou um buraco negro e ainda contribuir para uma formação de uma nova nebulosa que vai formar novas estrelas. E os buracos negros, né? Gera tanta curiosidade. Então, são estrelas muito grandes, geralmente com só o núcleo 3 vezes maior o tamanho do Sol, que chegam ao final do seu ciclo de vida e entraram em colapso sobre si mesmas, dando origem a esses buracos negros. São mais densos que qualquer outra coisa no universo, significa que tem muita matéria concentrada num ponto pequeno em relação à quantidade de matéria que existe. Eles têm grande força gravitacional, então eles têm grande força de atrair matéria e energia para próximo dele, tanto que nem a luz consegue escapar dessa força gravitacional. E eles podem girar, fazendo com que o espaço em volta deles gire junto. Tá? Então temos essa imagem que foi produzida durante o filme Interestelar, mas é uma imagem real, entre aspas, porque ela é uma imagem que foi produzida com dados científicos, diferente desta imagem que foi publicada ano passado, que é uma sobreposição de milhares de milhões de imagens que foi capturada por telescópios espaciais e que reflete mais a realidade do que é um buraco negro. Então aqui nós temos a luz, né, que fica em volta girando desse buraco negro e o centro que não dá para ver, né, porque daí a luz é sugada. Enfim, onde nós estamos localizados nessa imensidão aí que é o universo? Então nós temos o universo observável, como eu falei, que é aquele universo que a gente consegue ver de alguma forma com os telescópios que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem. Dentro desse universo observável, né, um pontinho aqui, nós estamos no superaglomerado local. Dentro desse superaglomerado local, nós estamos no grupo local de galáxias. Uma dessas galáxias aqui é a Via Láctea. Em um desses braços aqui da Via Láctea está o Sistema Solar e nós somos o terceiro planeta aí do Sistema Solar, o planeta Terra. Chegamos, enfim, no Sistema Solar, que é o sistema planetário ao qual nós vivemos. Então, o que é um sistema planetário? É um conjunto de objetos não estelares, ou seja, não são estrelas, que são planetas, satélites, asteroides, cometas, fragmentos e gases que orbitam uma ou mais estrelas. Então, nosso sistema planetário é o sistema solar. Tá?
Ele teve origem há 4,5 bilhões de anos atrás, então é aproximadamente a idade também do planeta Terra. Né? Então, a planeta Terra se formou junto com os demais elementos do Sistema Solar. O Sistema Solar está localizado na face interna do braço de Órion, na Via Láctea. Então, o braço da Via Láctea que nós estamos localizados tem um nome também. Muitos objetos cósmicos diferentes fazem parte do Sistema Solar. Além de planetas e suas luas, nós temos planetas anões, que são planetas de tamanho muito menor, e lixo espacial, como a gente chama, os asteroides, cometas e meteoritos, que são fragmentos aí da formação do Sistema Solar, que podem estar localizados no cinturão de asteroides, no cinturão de Kuiper e na nuvem de Oort, que são outras regiões aí do Sistema Solar. Os limites do Sistema Solar, então o limite, né, até onde chega o Sistema Solar é o equivalente aí a 10 bilhões de quilômetros a partir do Sol. Então, aí a figura que a gente mais conhece, né, do Sistema Solar. Mas o importante é que essas linhas que nós vemos aqui, que são as órbitas, ou seja, as trajetórias dos planetas em torno do Sol, elas não existem de verdade. Elas só representam, né, a trajetória que o planeta exerce, realiza em torno da estrela central aqui, que é o Sol. Então, o Sol é a estrela mais próxima da Terra, é a nossa fonte de luz e calor para todos os corpos do sistema, para todos os seres vivos também que vivem na Terra. Ele possui luz própria, e isso porque ele realiza uma série de reações químicas no seu interior, que são chamadas de fusão nuclear, com elementos, né, de hidrogênio e hélio, que constituem aí o plasma que forma o Sol. Então, quando acontecem essas fusões químicas, libera muita energia na forma de luz e calor. O diâmetro aproximado aí do Sol é de 1.390.000 quilômetros. E o Sol representa 99% da massa do Sistema Solar. Isso significa que se nós dividíssemos o Sistema Solar em 100 partes, 99 partes dele seriam somente do Sol. Uma parte constituiria todos os outros planetas e fragmentos aí da formação do Sistema Solar. Aqui uma foto do Sol, que é capturado por essa sonda espacial que Sorro em 1999, e aqui nós temos um detalhe de uma erupção solar, né? Uma grande reação química que deve ter acontecido e liberado uma grande quantidade de energia na forma aí dessa erupção solar. Os planetas, então, que é talvez o segundo elemento mais importante de nós conhecermos o Sistema Solar. Então, são astros que giram em torno de uma estrela e não emitem luz. Então, eles não produzem luz, eles não realizam reações químicas de fusão nuclear que emitem luz, mas eles refletem a luz do Sol e da estrela que estiver próximo deles. Um planeta deve ser aproximadamente esférico para ser considerado um planeta e deve possuir uma órbita elíptica, que é um círculo levemente achatado, que não se cruza com a de nenhum outro astro. Então, ele não pode cruzar o caminho de nenhum outro astro, né, de nenhum outro planeta. E todos os planetas têm uma órbita, que é uma trajetória descrita por um astro em torno de outro. Então, nós estamos no lugar certo, talvez na hora certa também aí na Via Láctea. Então, estamos distantes de níveis perigosos de radiação, cometas, asteroides e supernovas. Então, nós estamos bem distantes ali do centro da Via Láctea. Nós estamos localizados num dos braços mais distantes do centro, onde acontecem as maiores ações, aí, os maiores níveis de radiação, de supernovas, enfim. No sistema solar, nós estamos na zona habitável. É uma zona em que os raios solares atingem a Terra da medida certa. Eles não são nem tão quentes para evaporar os oceanos, nem tão frios para congelá-los. Então, aqui nós temos um esquema de como seria mais ou menos o sistema solar. Claro que os planetas não estão tão próximos uns dos outros, mas é um esquema que representa aproximadamente em escala
tamanho dos planetas em relação uns aos outros. Então, nós temos o Sol no centro, em seguida, nós temos Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Esses 4 planetas mais próximos aí do Sol constituem os planetas rochosos, que a sua constituição, em sua maioria, são de rochas. Em seguida, nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são um conjunto de planetas chamados de gasosos, porque a maior quantidade, a composição deles é essencialmente de gases. E nós percebemos que, por essa figura, que não só Saturno tem anéis, mas também os demais planetas gasosos que estão próximos aí a ele. Aí, nessa região, nós temos o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, que é um local em que estão concentrados grande parte dos asteroides aí do Sistema Solar. E nesse cinturão de asteroides, nós temos um planeta anão chamado de Ceres. E além de Netuno, nós temos Plutão, Haumea, Makemake e Eris, que são os outros 4 planetas anões do Sistema Solar. Esses 4 últimos estão localizados no que a gente chama de cinturão de Kuiper. E os planetas possuem satélites naturais, que a gente conhece aí como luas, tá? Então, a lua da Terra é um satélite natural. E satélites naturais giram, ou seja, orbitam em torno de um astro maior, como um planeta. Eles apenas refletem a luz, assim como os planetas. Por isso que nós vemos a Lua brilhando à noite no céu, porque apesar de nós não vermos o Sol, considerando o tamanho que é o universo, a Lua recebe, de alguma forma, a luz do Sol e reflete de uma forma que nós conseguimos ver ela aqui na Terra. Esses satélites naturais são formados geralmente por rochas de gelo. Aí nós temos os asteroides, que são outros elementos do sistema solar. Então, eles são pequenos corpos, geralmente menores que a Lua da Terra, no caso, porque existem asteroides que são maiores também que a Lua da Terra, com órbitas ao redor do Sol. Então, os asteroides também giram, aí possuem uma trajetória, uma órbita em torno do Sol. Eles podem ter alguns quilômetros de tamanho, e geralmente são formados por rochas. Eles estão localizados principalmente no cinturão de asteroides, que está localizado entre Marte e Júpiter. E também no cinturão de Kuiper, após Netuno. Então, aqui nessa região, aqui, entre Marte e Júpiter, estão concentrados uma grande quantidade de asteroides. E aqui, após Netuno, então nós vemos aqui a trajetória, a órbita de Netuno, e aqui esses pontinhos representam o cinturão de Kuiper, onde estão localizados também alguns planetas anões, como Plutão. Vamos ver a diferença de alguns outros objetos que também estão presentes no sistema solar. Então, nós temos meteoroides. Eles são pequenos asteroides, geralmente fragmentos de outro corpo celeste que se deslocam pelo espaço. Então, são fragmentos um pouco menores aí que asteroides. Um meteoro é um fenômeno luminoso resultante do atrito de um meteoroide ao entrar na atmosfera da Terra. Então, quando um meteoroide atravessa a atmosfera da Terra, ele é chamado de meteoro. E é o que nós costumamos chamar de estrela cadente, apesar de ele não ser uma estrela, mas ele emite, né, um rastro luminoso quando ele entra em contato com a atmosfera da Terra. E o meteorito é o resíduo de meteoroides que atravessaram já a atmosfera sem serem completamente destruídos, atingindo a superfície da Terra. Então, o meteorito é a rocha que a gente encontra, às vezes, na superfície já da Terra após ter passado pela atmosfera. E os cometas, também outro astro que tem no sistema solar, eles são formados geralmente de gelo e poeira. Eles possuem órbitas elípticas. Eles, quando eles estão em direção ao Sol, parte do gelo derrete ao se aproximarem do Sol, formando as caudas. Então, as caudas dos cometas sempre estão na direção oposta ao Sol. Então, aqui nós temos uma figura
que demonstra as diferenças entre essas estruturas aí que vagam pelo sistema solar. Então, os cometas, que geralmente é formado por gelo em comparação aos outros aqui. Então, asteroides são fragmentos grandes de rocha, meteoroides são fragmentos menores, meteoro somente é chamado quando esse meteoroide está atravessando a atmosfera terrestre, e quando esse meteoro atinge a superfície terrestre, ele é chamado de meteorito. Então, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam, tá? Pode me escrever pelo WhatsApp ou por e-mail. Junto deste vídeo, eu vou estar encaminhando alguns exercícios para vocês copiarem esses exercícios e responderem ele no caderno, tá? Vocês podem consultar a apostila aí de vocês. Então, a apostila de vocês contém aí toda a explicação, os textos de tudo isso que eu falei para vocês nessa aula, tá? Vocês podem consultar outras anotações que o professor anterior tenha feito com vocês no caderno, enfim. Podem pesquisar também na internet se tiverem alguma dúvida, tá? Então, é uma revisão aí do que vocês viram no primeiro capítulo da apostila. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, novamente, eu peço que vocês peçam aí para os familiares que estiverem ajudando vocês a enviar essa pergunta para mim, para que eu possa responder da melhor maneira possível. Então, vocês copiam as questões, respondem as questões no caderno, tá? Copiam, respondem as questões no caderno e depois enviem fotos para mim dessas atividades feitas, tá? Eu peço, por favor, que quando enviarem essas fotos por e-mail, vocês coloquem no assunto da mensagem ou no texto da mensagem por e-mail o nome de vocês, tá? Porque eu não conheço vocês ainda, infelizmente, mas eu preciso daí controlar aí quem está me entregando ou não as atividades. Tudo bem? Então, até semana que vem.